Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa série Matemática Melzinho na Chupeta. Nesta série, trabalharemos uma sequência de conteúdos que nos levarão aos assuntos que realmente aparecem na tua prova do Enem. Com essa sequência, se seguida rigorosamente, você entenderá e aprenderá assuntos como equações exponenciais, funções exponenciais e os tão temidos logaritmos. Isso tudo, é claro, aplicados a assuntos, a problemas contextualizados. Por isso, para você que quer aprender a matemática de uma vez por todas, se inscreva no nosso canal, ative agora o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula desta série que foi feita com muito carinho para você, ok? Vamos nessa! Muito bem, e na nossa primeira aula da nossa série, nós revisaremos um assunto lá do teu ensino fundamental, direto do túnel do tempo. Eu vou revisar com vocês hoje a parte de potenciação. Mas quando eu falo em potência, o que deves vir automaticamente à tua cabeça? Quando falamos em potência, pessoal, potenciação ou potência, deves vir automaticamente à tua cabeça uma base elevada em um expoente. Vamos mais uma vez comigo aí de casa. Base, expoente, potência, base, expoente, potência, base, expoente, base, expoente, base, expoente, potência. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos de potências aqui no quadro. Eu tenho uma potência de base 2 elevada no expoente 3. O que isso significa cuja leitura é 2 ao cubo? Este expoente 3, ele está dizendo para nós que esta base 2, ela irá aparecer 3 vezes como fator, ou seja, 2 elevado ao cubo. É a mesma coisa que 2, olha lá, vezes 2, olha lá, vezes 2. E aqui você sabe que 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 vai dar um total de 8. Então, 2 elevado ao cubo corresponde a 8. Agora nós temos no exemplo mais abaixo uma potência de base menos 3 elevada no expoente 4. Perceba, pessoal, que quando você tem o parênteses, este 4 é o expoente de tudo que está dentro do parênteses, inclusive do teu sinal. Então, menos 3 elevado no expoente 4, aquele 4 indica que esta base menos 3 vai aparecer 4 vezes. Olha lá, menos 3 vezes, vamos devagarinho, vezes menos 3, 2 vezes. Vamos lá, vezes, aqui você vai ter menos o 3. E você vai ter menos o 3 mais uma vez. Agora, tudo isso vai ser igual a quanto, professor? Façamos o joguinho, a regrinha de sinais primeiramente. Você vai ter menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Então, o teu resultado final, ele vai ser positivo. Ah, professor, mas eu já sabia disso. Sempre que tu tens uma base negativa e o expoente da potência é um par, você tem que o resultado da potência vai ser sempre positivo. Agora faça a multiplicação. Você vai ter aqui 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27 e 27 vezes 3 vai dar um total de 81. Então, em outras palavras, menos 3 elevado no expoente 4 corresponde a 81 positivo. Vamos para mais um exemplo, me acompanhem aí de casa. Eu tenho a potência de base raiz quadrada de 2 elevada no expoente 2. Então você tem que este expoente indica que esta base irá aparecer como fator 2 vezes. Então raiz quadrada de 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 mais uma vez. Agora, professor, eu corto, né? Pessoal, não tem nada de cortar. Agora você faz o seguinte, ó, falando matematicamente para vocês aí de casa. Eu tenho aqui raiz quadrada, o índice não aparece, automaticamente o índice vale 2, ok? Sem entrar em muitos detalhes, quando tu tiveres o produto entre 2 radicais de mesmo índice, o que você faz? Você conserva o teu radical com índice, e multiplique os teus radicandos. No caso, 2 vezes 2 vai dar um total de 4. E aí de casa você sabe que a raiz quadrada de 4 corresponde a 2. Então você vai ter aqui raiz quadrada de 4 correspondendo a 2. Então, grave mais uma vez para nós darmos sequência ao próximo passo. Sempre que aparecer a palavra potência ou potenciação, deves vir automaticamente à tua cabeça uma base elevada num expoente. Base, expoente, base, expoente, base, expoente, potência. E esse expoente indica quantas vezes a tua base vai aparecer como fator, ok? Vamos dar sequência no próximo passo. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, vamos para um segundo passo da nossa série Matemática Melzinho na Chupeta, e eu vou falar nada mais, nada menos da importância dos parênteses. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos no quadro, alguns com parênteses, outros sem parênteses. Então me acompanhem de casa, vamos lá, que a matemática vai ficar melzinho na chupeta.
Aqui você tem a potência de base menos 4 elevada no expoente 2. Perceba que aquele expoente 2, quando tu tens um parênteses, ele vai ser o expoente de tudo que estiver lá dentro do parênteses, ou seja, o teu sinal de menos vai ser levado em consideração. Portanto, menos 4 elevado ao quadrado indica que esta base menos 4 vai aparecer duas vezes. Então você vai ter aqui assim, menos 4, deixa eu colocar para vocês, vezes... mais uma vez o menos 4. Agora façamos comigo, pessoal, o joguinho de sinais. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Em outras palavras, menos 4 elevado no expoente 2 corresponde a mais 16. Agora vamos pegar o mesmo menos 4 elevado ao quadrado sem o parênteses. Quando você não tem o parênteses, aquele expoente 2... ele vai ser o expoente apenas do teu 4. Você não vai levar em consideração o sinal de menos ao trabalhar com o expoente. Então você vai continuar com o negativo aqui. Olha como é bem fácil. 4 ao quadrado dá um total de 16. Então o resultado vai ser menos 16. Então mais 16, olha lá, é diferente dos teus menos 16. Esta é a diferença do parênteses e sem parênteses. Agora analise comigo o exemplo mais abaixo. Aqui você tem 2 elevado ao quadrado e isso tudo elevado no expoente 3. Aquele expoente 3 é expoente de tudo que estiver dentro do parênteses. Aí eu pergunto para você aí de casa, e quem é que está lá dentro do parênteses? O 2 ao quadrado. Só que o 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Então, na realidade, você tem aqui 4 elevado no expoente 3. E quanto é que dá 4 ao cubo, professor? 4 ao cubo, pessoal, dá 4 vezes 4, que dá 16, vezes 4, que vai dar um total de 64. Portanto, 2 elevado ao quadrado, e isto tudo elevado no expoente 3, corresponde a 64 positivo. Será que é diferente do 2 ao quadrado elevado ao cubo sem parênteses? Vamos ver? Aqui você vai ter o expoente 3. Ele é expoente apenas deste 2 que eu estou apontando para vocês. Então você vai ter nada mais, nada menos. Continua com o teu 2. 2 elevado ao cubo, nós já vimos, foi o primeiro exemplo da aula de hoje. Nós temos 2 elevado na oitava, olha lá, pessoal. E 2 elevado na oitava, quanto é que dá isso aqui, professor? 2 elevado na oitava. Aquele expoente 8, ele está indicando que esta base 2, ela vai aparecer 8 vezes. Então você vai ter aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso aqui vai dar um total de 256. Portanto, 256 é diferente dos teus 64. Esta é a importância, pessoal, de trabalharmos com potências com parênteses e com potências sem parênteses, ok? Vamos passar para um próximo passo da nossa potenciação. Vamos agora para a parte mais importante, que são as propriedades de potenciação, ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para a parte mais importante da nossa aula. Nós iremos falar sobre as propriedades de potenciação. Mas veja bem, fique atento aí de casa. Eu quero que você aprenda a visualizar e aplicar as propriedades da maneira que o Vavá aqui vai te explicar. Ou seja, você geralmente aplica a propriedade do início para o fim, não é isso? Maneira tradicional. Agora eu gostaria que você enxergasse as propriedades do fim para o início do princípio do começo. Mas por que isso, professor? Porque lá nas tuas provas, quando aparecer uma equação exponencial, é assim que ele vai cobrar de vocês, ok? Mas para eu te explicar, vamos para o quadro aqui. Vem cá. A propriedade muito comum, pessoal, muito tradicional e grande campeã de audiência nas provas de vestibular mais Enem, é quando você tem isso aqui, ó. Você tem base expoente, base expoente, base expoente, base expoente e potência. Agora, aqui você tem o produto entre duas potências de mesma base. O negócio chega a estar até decorado, não é isso? Quando tu tiveres o produto entre duas potências de mesma base, o que você faz? Conserva a tua base e adiciona e soma os teus expoentes. Então, esta propriedade, ela é clássica. Sempre que você tiver o produto entre duas potências de mesma base, você vai conservar a base e somar os expoentes. Aí eu coloquei um exemplo para vocês. Eu tenho 2 elevado na x e eu tenho vezes 2 elevado ao cubo. Então, falando matematicamente para vocês, você tem o produto entre duas potências de mesma base. Você vai conservar a tua base, olha lá, conserve a tua base, e você vai somar os teus expoentes. No caso, você vai ter x mais o teu 3. Beleza? Mas o que eu gostaria de vocês aí de casa é o processo inverso. Eu gostaria que você visualizasse essa propriedade do fim para o início do princípio do começo. Vou puxar um exemplo aqui. Vamos supor, pessoal, que você tenha 3, vou pegar um exemplo aqui, 3 elevado no expoente x,
mais, aqui você tem 3 elevado no expoente x mais 1, ok? Aí eu peço para vocês, vamos pegar esta expressão e vamos simplificá-la, vamos escrevê-la de uma outra maneira. Agora vem cá, você tem 3 elevado na x antes do mais. Depois do mais, apareceu para vocês uma potência onde o expoente desta potência é uma soma. E o que eu quero de vocês é isso aqui. Sempre que aparecer uma potência cujo expoente é uma soma, você vai desmembrar esta potência, transformando-a no produto entre duas potências de mesma base. Confundiu? Então presta atenção aqui. Você vai copiar o teu 3 elevado na x, vamos colocar lá, 3 elevado na x, mais 3 na x, mais. Apareceu como expoente uma soma, desmembra esta potência, transformando-a no produto entre duas potências de mesma base. Assim, 3 elevado no expoente x, então copia 3 elevado na x. Aqui que você vai desmembrar, vem, ó, vezes, sempre vezes, o 3 elevado no expoente agora 1. Agora faça em casa o processo. Pessoal, aqui você não tem o produto entre duas potências de mesma base. Você não conserva a tua base 3 e soma os teus expoentes. Então, operando aqui, você volta para cá. Simplesmente eu fiz o processo contrário. Mas, professor, para que fazermos o processo contrário? Gente, agora direto do túnel do tempo, eu vou lá para o teu ensino fundamental. Quer dizer uma coisa? Vem cá. 3 elevado na x antes do mais. 3 elevado na x apareceu também depois do mais. Agora, esse 3 elevado na x aqui, pessoal, ele não está sozinho. Eu posso escrevê-lo desta maneira aqui, ó. 3 elevado no expoente x vezes a tua unidade. Todo mundo concorda comigo? 3 elevado na x vezes 1 é o próprio 3 na x. Agora, por que o senhor está mostrando isso? Porque direto do teu túnel do tempo, veja só. Se eu tenho uma potência antes do mais e a mesma potência depois do mais, ambas estão multiplicando antes e depois do mais, elas são chamadas de fatores comuns. E fator comum você coloca muito bem, em evidência. Então você vai ter 3 na x. Como é que eu coloco em evidência? Você pega o fator comum 3 elevado no expoente x, você vai fazer vezes, abre parênteses, agora usa a regra da mão. Que regra da mão? Não sei, inventei agora. Olha aqui, a regra da mão, você vai lá no comum, no fator comum, tapa o fator comum. Agora, olhando para o quadro, quem é que sobrou antes do mais? 1. Então, você vem aqui, sobrou o 1 depois do mais, antes do mais. Mais, vamos lá, regra da mão. Você tapa o 3 elevado na x, quem é que sobrou depois do mais? O 3. Então você vai ter aqui assim, o teu 3. Ok? Continuando, aqui você vai ter o 3 elevado no expoente x vezes... Você tem que 1 mais 3 vai dar um total de 4. Então, nós simplificamos a nossa expressão como 3 elevado na x vezes 4. Em outras palavras, você transformou uma soma em uma multiplicação. Mas, professor, qual é o fundamento transformarmos uma soma em uma multiplicação? O fundamento é que transformando uma soma ou uma diferença em multiplicação, você mais tarde vai poder fazer lá em equações exponenciais uma das coisas que vocês mais gostam na matemática. Cortar. Você vai poder simplesmente cortar, ok? E vamos dar sequência porque tem mais propriedade vindo por aí, ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal. Dando sequência às nossas propriedades operatórias, as propriedades de potenciação, nós vamos ver aqui uma propriedade bastante comum em prova também, que é quando tu estiveres falando matematicamente para vocês, a divisão entre duas potências de mesma base. Eu tenho A elevada no expoente M de Mari Claudinete, dividido por A elevada no expoente N de Nadjara. Eu tenho a divisão entre duas potências de mesma base. O que você faz? Tradicional. Você conserva a tua base e você subtrai os teus expoentes. Agora vamos pegar um exemplo bem clássico. Eu tenho a potência 5 elevada no expoente x, dividido pela potência 5 elevado ao quadrado. Opa! A divisão entre duas potências de mesma base, o que você faz? Você vai conservar a base 5, e você vai subtrair os teus expoentes, no caso, x menos o 2. Perceba que você vai conservar a base comum e você vai subtrair os expoentes dessas potências nesta ordem. Expoente do numerador, x, menos expoente do denominador, 2. Mas o que eu quero de vocês aí de casa é o seguinte.
Mesmo quando aparecer para vocês uma potência, base expoente, base expoente, base expoente, potência, e o expoente desta potência for uma subtração, eu gostaria que você transformasse esta potência em uma multiplicação de duas potências de mesma base. Traduzindo, mesmo que apareça uma subtração no expoente, uma diferença, você pode transformar esta potência tranquilamente no produto entre duas potências de mesma base. Tu vai conservar a base 5 elevada no expoente x, que é o teu primeiro expoente. Você vai fazer vezes, mais uma vez a base 5, elevado no expoente menos 2. Agora, por favor, aí de casa, me acompanhe. Aqui você não tem o produto entre duas potências de mesma base. E pela propriedade anterior, quando tu tiveres o produto entre duas potências de mesma base, o que você faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então você vai conservar a base 5 e vai somar os expoentes. Soma comigo. X somado com menos 2. X mais o menos 2, que vai resultar em x menos 2. Então, sempre que aparecer no expoente uma diferença, você poderá transformar esta potência como divisão entre duas potências de mesma base ou como multiplicação entre duas potências de mesma base. Qual é a diferença, Vavá? A diferença é que quando você transforma esta potência em uma divisão, o teu 2 negativo, ele troca o sinal. E quando você transformar esta potência em uma multiplicação, o teu 2 conserva o sinal de menos. No caso, menos 2. Tranquilinho? Não esqueça, se você não quer perder nenhuma dessas dicas, nenhuma dessas aulas da nossa série Matemática Melzinho na Chupeta, inscreva-se no nosso canal, ative agora o sininho para receber todas as notificações. E vamos dar sequência, porque tem mais propriedade pela frente. Muito bem, pessoal, dando sequência às nossas propriedades de potenciação, eu vou ver com vocês agora uma propriedade muito importante, pois esta tem uma aplicação, uma fortíssima aplicação lá em equações exponenciais e também uma pitada de aplicação em logaritmos. Então presta atenção aqui. Lembra que quando eu falo para vocês base expoente, base expoente, base expoente, eu estou falando em potência. Então neste caso aqui, tu tens uma potência de base A elevada no expoente m de Marli Claudinete. Então aqui você tem dentro do parênteses uma potência. Quando esta potência for elevada em um segundo expoente, isto matematicamente falando para vocês, nós chamamos de potência de potência. Então eu vou te explicar. O que é potência de potência? É quando uma potência está elevada em um segundo expoente. Agora, quando aparece uma potência de potência, o que você tem que fazer? Você vai conservar a tua base e você vai multiplicar os teus expoentes. Então você vai conservar a tua base A e vai multiplicar os expoentes m e n, no caso m vezes n, deste indicado. Mas o que eu quero de vocês, vamos pegar um exemplo primeiro aqui, vem cá, vem cá. Eu tenho uma potência de base 2 elevada no expoente 2. Então aqui você tem uma potência 2 ao quadrado, elevada num segundo expoente, ou seja, eu tenho uma potência de potência. E quando nós tivermos uma potência de potência, você vai conservar a base dessa potência e você vai multiplicar os teus expoentes. 2 vezes 3 vai dar um total de 6. E 2 elevado na 6, lembra que o expoente ele indica quantas vezes a tua base vai aparecer como fator. Então 2 elevado na 6 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é que vai dar aquilo ali? Você vai ter 2 elevado na 6, isso aqui vai resultar em 64, ok? Nós já tínhamos visto esse exemplo anteriormente, porém, nós tínhamos resolvido o parênteses primeiro, que era 2 ao quadrado que dava 4, olha lá, 2 ao quadrado que dava 4, elevado no expoente 3. E 4 elevado ao cubo nós já resolvemos, que era 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Mas o que eu quero de vocês aí de casa, presta muita atenção agora, para que posteriormente você consiga fazer aplicações em equações exponenciais e até mesmo em logaritmos, é isso aqui. Eu vou colocar para vocês o exemplo, eu tenho 3, vou pegar aqui, 3 elevado ao quadrado, e tudo isto elevado no expoente x. Falando matematicamente, Vavá, o que nós temos? Nós temos uma potência elevada no segundo expoente. Você conserva a base desta potência e você multiplica os teus expoentes. Então, neste caso, você teria 3, 2 vezes x vai resultar em 2x. O que eu quero de vocês aí de casa, pessoal que está me acompanhando nesta série Matemática Melzinho na Chupeta, é isto aqui. Sempre que aparecer uma potência,
onde o expoente desta potência é uma multiplicação, você vai transformar esta potência em uma potência de potência. Professor, é só fazer o processo contrário, né? Vamos pegar aquele expoente que é uma multiplicação, um dos fatores do expoente fica para o interior do parênteses e o outro fator do expoente fica fora do parênteses. É só voltar quase. Quando você voltar para a potência de potência, eu gostaria que você permanecesse com a incógnita dentro do parênteses. Então, nesse caso, eu vou colocar o meu parênteses, eu vou confirmar que a base continua o 3. Agora, entre a parte numérica e a parte literal, entre o número e a letra, coloque a letra dentro do parênteses e a parte numérica fora do parênteses. Ah, mas professor, 2 vezes x é a mesma coisa que x vezes 2, porque a ordem dos fatores não altera o teu? Muito bem, produto. Ah, então é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que esta notação aqui, pessoal, escuta o que eu estou falando. Ela vai te ajudar muito lá em equações exponenciais e até mesmo nos tão temidos logaritmos. Ok? Pessoal, ainda falando sobre as propriedades de potenciação, nós temos uma propriedade muito comum para vocês, que é esta aqui que eu estou colocando no quadro. Lembremos que quando eu falo em base expoente, base expoente, base expoente, base expoente, eu estou falando em uma potência. Neste caso, tu tens uma potência em que a base desta potência é uma multiplicação. Agora presta atenção que vai até rimar. Quando a base da potência for uma multiplicação, você vai pegar o expoente e efetuar uma distribuição. Quando a base for uma multiplicação, pega o expoente e faça uma distribuição. Olha só, você tem que a base da potência é uma multiplicação, A vezes B. Você vai pegar o expoente e você vai efetuar uma distribuição. Ou seja, é A elevado no expoente N vezes o B elevado também no expoente N. Então, mais uma vez, quando a base da potência for uma multiplicação, você pega o expoente desta potência e faça uma distribuição. Exemplo para vocês. Eu tenho a potência de base 3x elevado no expoente 2. Este expoente 2, você fará uma distributiva em relação aos fatores da tua base, ou seja, em relação ao 3 e ao x. Então, 3x elevado ao quadrado vai ser igual. Você vai pegar o 3 elevá-lo ao quadrado vezes... Aqui você vai pegar o x e elevá-lo ao quadrado. Agora você sabe que 3 ao quadrado corresponde a 9. Então, neste caso, você vai ter nada mais, nada menos que 9x ao quadrado. E esta é a resposta da tua potência. Este é o desenvolvimento da tua potência. Agora vem cá. O que eu quero de vocês, lembra, nas propriedades de potenciação, para que você possa fazer diferença em relação ao teu concorrente, tem que visualizá-las de trás para frente. Aqui você tem falando matematicamente para vocês, base expoente, potências. Você tem um produto entre duas potências, mas não de mesmas bases. Você tem um produto entre duas potências de mesmos expoentes. E quando tu tiveres em mãos o produto entre duas potências, não de mesmas bases, mas sim de mesmos expoentes, o que você faz? Você multiplica as tuas bases, ou seja, você faz 4 vezes o teu y e eleva a multiplicação dessas bases no expoente comum. No caso, você vai elevá-las ao quadrado. Tranquilo, venho? Então, processo contrário, produto de potências não de mesmas bases, mas de mesmos expoentes. Você multiplica as bases, 4 vezes y, e eleva esta multiplicação no expoente comum. Tranquilo? Vamos dar a sequência porque tem mais propriedade vindo por aí, ok? Vamos nessa! Se é válido para a tua multiplicação, também vai ser válido para a tua divisão. Ou seja, quando nós tivermos uma potência em que a base desta potência é uma divisão, você vai pegar o teu expoente e vai efetuar a tua distribuição. Ou seja, eu tenho A dividido por B, isto tudo elevado no expoente N. É a mesma coisa que o A elevado no expoente N, dividido pelo B elevado também no expoente N. Exemplo bem clássico. Eu tenho 1/2 elevado no expoente 3. Eu tenho base expoente, potência. Quando a base desta potência for uma multiplicação, você vai pegar o expoente desta potência e você vai efetuar uma distribuição. Então, neste caso, 1/2 dentro do parênteses elevado ao cubo, isso vai ser exatamente a mesma coisa que 1 elevado no expoente 3, dividido por 2 elevado no expoente 3. Agora, 1 elevado no expoente 3 é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1 corresponde à tua unidade. E 2 elevado ao cubo, nós já vimos como primeiro exemplo desta aula, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar um total de 8. Então, neste caso, 1/2 elevado no expoente 3,
dentro do parênteses corresponde a 1/8. Mas o que eu quero de vocês é o processo contrário. Dá para tu perceberes, falando matematicamente para ti, que você tem base expoente, potências. Tu tens a divisão entre duas potências, não de mesmas bases, mas sim de mesmos expoentes. E quando tu tiveres a divisão entre duas potências, não de mesmas bases, mas de mesmos expoentes, eu poderei efetuar a divisão entre as bases dessas potências, no caso 2 dividido por 4, e elevar esta divisão no expoente comum. O expoente comum, neste caso, vai ser o teu x. Perceba que você tem 2/4. 2/4 dá para tu fazeres uma das coisas que vocês mais gostam, cortar. O aluno já começa a tremer, quer dizer que quer cortar. Dá para você simplificar, não é isso? Dá para você dividir o numerador e o denominador ambos por 2. Se você dividir o 2 por 2, vai sobrar simplesmente 1. Se você dividir o 4 por 2, vai sobrar simplesmente 2. Então, neste caso, você vai ter 1/2, isto tudo elevado no expoente x. Tranquilo? Divisão entre duas potências, não de mesmas bases, mas de mesmos expoentes. Faça a divisão entre as bases e eleve esta divisão no expoente comum. Tranquilo? E vamos para mais propriedade dentro desta série Matemática Melzinho na Chupeta. Vem comigo! Olha só, esta propriedade, pessoal, olha a malandragem, a vavalandragem que eu vou passar para vocês. Quer ver uma coisa? Sempre que aparecer, então, base expoente, você já está careca de saber que é potência. É mesmo, eu estou insistindo para você memorizar. Eu estou falando várias vezes para te incomodar. Vem cá, base expoente, potência. Mas dá para tu perceberes que o expoente desta potência é negativo. Aí você já deve ter escutado. Quando o expoente é negativo, devemos inverter a base desta potência. Isso. Quando o expoente é negativo, você vai inverter a base da potência, tornando o expoente positivo. Veja só, aqui você sabe que A é a mesma coisa que A sobre 1, é isso? Se você inverter a base, você vai ter 1 sobre A. Agora, o expoente que era negativo, ele passou a ser o quê? Ele passou a ser positivo. Então, o expoente que tu tinhas menos o n, passou a ser mais o teu n. Traduzindo, sempre que tu tiveres uma potência e você tiver o expoente desta potência negativo, você pode inverter a base, tornando-o positivo. Mas isso é um método bem tradicional. O que eu quero de vocês, primeiro eu vou aplicar um exemplozinho. Eu tenho 5 elevado na menos 2. Se o expoente é negativo, professor, eu posso inverter a base para tornar o expoente positivo? Pode, mas o que eu quero de vocês é isso aqui. Você pega esta potência, 5 na menos 2, e ela está no numerador da tua fração, ok? Eu gostaria que você passasse esta potência para o denominador da fração, multiplicando. Como assim, Vavá? Eu estou acostumado com tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo, mas isso eu não escutei. Se você tem uma potência, independentemente se ela vai estar em cima no numerador ou embaixo no denominador. Você pode jogá-la de cima para baixo ou de baixo para cima, desde que você faça o quê? Troque o sinal do teu expoente. Então, quando 5 na menos 2 sai daqui, fica no lugar dele simplesmente, deixa eu ajeitar, para que apagador, olha lá, fica simplesmente a tua unidade. Este 5 na menos 2, ele vem para o teu denominador e o expoente troca de sinal. Ainda você tem vezes o teu número 1, que já estava aqui. Então, simplesmente passando a potência para o denominador, o sinal do expoente é invertido. Agora você vai ter nada mais, nada menos, você continua com 1 sobre... Lembremos que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. E 25 vezes 1 corresponde a 25, e esta é a tua resposta. Agora, você não pode se perder quando tu tiveres expressões. Por exemplo, esta aqui. Eu tenho 3 elevado na menos 2 vezes o x, tudo isso dividido por 4. Professor, o expoente é negativo. Eu vou inverter a base 3? Não. Você vai pegar simplesmente a potência 3 na menos 2 e vai transferir esta potência para o teu denominador multiplicando, com a única condição de trocar o sinal do teu expoente. Então você vai continuar com o x aqui em cima. O 3 elevado na menos 2, ele vem para o denominador, troca o sinal do teu expoente, e aqui você vai ter ainda vezes o teu 4. Então você vai ter x, olha lá, x, isto aqui tudo sobra, 3 ao quadrado, isto é 9. E 9 vezes 4, ou 4 vezes 9, vai dar um total de 36. Então tua resposta é x
dividido pelos teus 36. Então, esse é o resultado desta expressão. Perceba que o resultado está muito mais bonito, né? Está muito melhor de visualizarmos. Então, esta propriedade, quando o expoente é negativo ou quando o expoente é positivo, tem que pensar assim. Você pode pegar a potência, passá-la para o denominador ou passar do denominador para o numerador com a única condição de trocar o sinal do teu expoente. Fechou? Vamos para mais propriedade, vem comigo. Pessoal, e vamos para mais uma propriedadezinha envolvendo potenciação e, neste caso, envolvendo uma pitada de radiciação. Vamos trabalhar com radical, com índice do radical, radicando, expoente do radicando. Primeiro passo, eu gostaria de voltar direto do túnel do tempo, lá no teu ensino fundamental e te ensinar a ler matematicamente. E, gente, isso faz uma baita diferença. Quer dizer uma coisa? O que é isso aqui? Primeiro passo, o aluno olha para cá, é uma raiz. O aluno tem mania de chamar a casinha de raiz. Na realidade, essa casinha é chamada de radical. Aqui tu tens o índice do teu radical. Aqui quem está dentro é chamado de radicando. E aqui você tem o expoente do radicando. Vamos mais uma vez comigo, para você não precisar voltar o vídeo. A casinha é o teu radical. Aqui tu tens o índice do teu radical. Aqui tu tens o radicando e o expoente do radicando. Toda a raiz é o conjunto todo. Esta raiz pode ser sempre escrita em uma potência, ou seja, base elevada num expoente. Porém, quem vai ser a base? A base da tua potência sempre vai ser o teu radicando. Então, o teu radicando variar vai ser a base da potência. O expoente da tua potência sempre vai ser uma fração. Faça chuva, faça sol, sempre vai ser uma fração. Agora, quem vai ser o numerador da fração? O numerador da fração é o expoente do teu radicando, no caso, o M de Mari Claudinete. O denominador da tua fração é o índice do teu radical, no caso, o N de Nadjara. Vamos pegar um exemplo? Eu tenho aqui, pessoal, raiz quadrada de 5 ao cubo. Lembremos, quando o índice não aparece, automaticamente esse índice vale quanto? 2. Como eu quero pegar esta raiz e montar uma potência, nós temos que ter uma base elevada no expoente. Quem é a base da potência? A base da tua potência vai ser o teu próprio radicando, no caso 5. O expoente desta potência obrigatoriamente sempre tem que ser fração. O numerador da tua fração tem que ser o expoente do teu radicando, no caso 3. O denominador da tua fração tem que ser o índice do teu radical, no caso o 2. Portanto, raiz quadrada de 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 5 elevado no expoente 3 meios. Ok? Faça o processo contrário. Faça de trás para frente. Olha só. Eu tenho uma potência de base 3, expoente 1 meio. Sempre que o expoente da tua potência for uma fração, tu poderás escrever esta potência em forma de raiz. De novo, sempre que eu tiver como expoente da potência uma fração, eu posso escrever esta potência em forma de raiz. Se eu posso transformar em forma de raiz, professor, o que eu faço? Coloca a tua casinha, o teu radical. O teu radicando, quem vai lá dentro, é a própria base da tua potência, que neste caso vale 3. Então você coloca como radicando. O expoente do teu radicando é o numerador da tua fração, que no caso 1. E o índice do teu radical é o denominador da tua fração, que no caso 2. Então você vai ter raiz quadrada de 3 elevado a 1, que você pode escrever simplesmente como raiz quadrada de 3, que vale aproximadamente 1,7. Muito bem, pessoal, esta foi mais uma propriedade do nosso conjunto de propriedades de potenciação. E lembre que para você estudar essas propriedades, temos que estudá-las do início para o fim e do fim para o início do princípio do começo, ok? Para você não ficar de fora, não esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma aula desta série Matemática Melzinho na Chupeta. Até breve e aquele abraço!